dia, irmãos. Graça e paz. Eu fico muito feliz de estar junto com vocês de novo. A nossa família tem boas memórias da nossa última visita, um tempo muito gostoso, né? Que a gente teve. A gente teve a quebra do carro também aquela vez, né? Se vocês lembram, foi um tempo muito gostoso que a gente teve. E a gente fica muito feliz de estar aqui com os irmãos de novo. Como o irmão João comentou, nós falamos sobre o Evangelho. O irmão, teve mais irmãos também que vieram tratar de outros aspectos de igrejas saudáveis, inclusive do evangelismo também, e outros. E hoje a gente vai ver o que é um entendimento bíblico de membresia. Uma palavra que a gente acha um tanto estranho, ou talvez até técnico, né? O que quer dizer o entendimento de membresia? Será que isso é só uma formalidade, talvez, né, que algumas igrejas têm? Será que isso realmente é algo importante a gente considerar ou não? Por quê? Porque a gente vive também num tempo com muita falta de compromisso, infelizmente, né? Então, por um lado, a gente tem pessoas que se dizem membros de uma igreja, mas elas não vêm à igreja. Vocês ouvem falar ou conhecem pessoas assim: eu sou de igreja tal. Você vai naquela igreja? Não, mas eu sou membro lá. A gente tem, esse é um dos extremos, e a gente também tem de pessoas que vêm à igreja, mas não querem se tornar membros dessa igreja. Não, eu estou confortável, eu gosto, eu vou lá, para que eu preciso membrar? Eu mesmo conversei com o irmão faz apenas uma semana, ele já passou em várias igrejas, ele gosta muito de servir naquela igreja, mas ele acha esse negócio de membresia, isso é um negócio meio institucional, assim, né? Para quê? Será que isso é só uma formalidade desnecessária? Para que eu me tornar membro se eu posso simplesmente ir para a igreja e me beneficiar daquilo que a igreja tem para mim? Assim é melhor, né? Assim, se acontecer algo que eu não gostei daquela igreja, o que eu faço? Eu simplesmente vou para uma outra igreja, né? E a gente vê isso acontecendo bastante, né? O shopping de igrejas, né? Eu vou naquilo, me atende. Eu gostei daquilo naquela igreja, não gostei mais, eu vou para outra que vai me atender os meus desejos. A gente vê isso acontecendo muito também. Talvez outras pessoas elas se perguntem, mas não basta eu ser cristão? Para que eu preciso ser membro também? O que importa não é eu ser cristão? Ou mais uma pergunta, não é errado deixar as igrejas dizerem quem pode ser membro e quem não pode ser membro? Então é disso que a gente vai falar um pouquinho nessa manhã. O que significa ser membro de uma igreja? Será que é mais do que uma formalidade? Será que é mais do que só um título? O que a Bíblia fala sobre isso? Porque no final das contas é isso, né? Se a Bíblia não fala sobre isso, é uma coisa que nós inventamos e a gente não pode seguir. Então nós queremos olhar para a palavra, o que a palavra diz sobre a membresia da igreja. E o que o desejo de uma pessoa não querer se tornar membro pode revelar a respeito da fé dessa pessoa também. Então, alguns dos pontos que nós vamos ver também é o que não é ser membro de uma igreja, porque antes da gente ver o que é ser um membro saudável, é bom que a gente esclareça o que não é ser um membro. E eu fiz também isso quando eu tratei sobre o evangelho. Antes de tratar o que é evangelho, era importante a gente ver o que não é o evangelho também. Então, primeiro eu quero colocar o que não é um membro, porque existe muita falsa informação, falso entendimento sobre o que é membro, para que depois nós vejamos junto o que realmente a palavra diz do que é um entendimento saudável do que é ser membro. E também depois o que é ser membro, o que a Bíblia diz e o que eu ganho com isso. É a pergunta que a gente faz também. E, por fim, o que é ser um membro saudável. Então, começamos o que não é ser um membro de uma igreja. E para isso é importante a gente também colocar o que é ser uma igreja. Porque eu sou membro do quê? Eu sou membro de uma igreja. Mas se eu não entendo o que é uma igreja, eu já estou começando errado, né? Então a gente precisa primeiro ver o que é uma igreja. E a igreja, de maneira bem simples, existem definições um pouco mais estruturadas e bonitas, mais completas, mas de uma maneira bem simples. É um grupo de pessoas que elas dão evidência de que foram salvos pela graça de Deus, de maneira bem simples, né? Então são pessoas ali
que foram salvas pela graça de Deus. Então, já com essa breve definição, a gente já vê que a igreja não é uma construção. Não é errado a gente dizer é a Igreja Batista Reformada de Cambará. Mas a igreja, de certa forma, ela é as pessoas que estão ali integrando a Igreja Batista Reformada de Cambará. A igreja, biblicamente falando, são as pessoas que integram aquela igreja e não a construção. Então é um corpo de cristãos que são comprometidos. Esses cristãos, eles congregam com regularidade e a palavra ali, ela é pregada e ela é obedecida. E isso daí inclui o batizar, a Santa Ceia e outras coisas que nós vamos ver. Então, num sentido bíblico do que é a igreja, a gente já pode ver que não é um membro aquela pessoa que só tem um nome numa lista daquela igreja. Eu tenho o meu nome lá na lista da igreja. Será que isso é ser membro? Quantas pessoas a gente, como eu já comentei antes, elas têm um nome numa igreja, não congregam, você não vê uma mudança na vida daquela pessoa, mas ela ainda se diz membro daquela igreja. Biblicamente falando, essa pessoa ela não é um membro daquela igreja, quando nós temos um entendimento saudável. A igreja até pode dizer, nós temos 200 membros. Aí chega num culto de domingo, quantas pessoas vêm? 30. Será que esse é o entendimento de membresia que é bíblico? Eu cresci numa cidade menor do que essa, lá em Santa Catarina, 18 mil habitantes. E lá na região de Alemã tem muitas igrejas luteranas. E era muito próprio também das igrejas luteranas. Você vê o nome de membros, é impressionante, né? Aí a pessoa ia num culto, tinha poucos. Onde é que estão todos esses membros? Quando a gente está falando de membros, é isso que a gente está falando de membros? Fazer parte de uma lista? E é isso que eu quero também trazer essa manhã. Essa não é uma membresia bíblica. Quando nós estamos falando de membresia, a gente vai olhar isso com mais detalhes depois, nós estamos falando de uma transformação de pessoas que estão congregando também. Essa é a evidência de um membro no sentido bíblico. Outra coisa que não é um membro é apenas ir à igreja, mas de maneira compromissada, descompromissada. A pessoa, eu vou lá e eu só quero atender o culto, aprender alguma coisa, mas eu não tenho compromisso, a minha vida não realmente mudou. E você pode até a pessoa perguntar, né? Eu vou em tal igreja. E nós sabemos, irmãos, né? Nós sabemos que ir a uma igreja não salva ninguém. Nós sabemos que a gente é salvo pela graça. E nós precisamos ver uma vida mudada, uma vida transformada. Essa é uma membresia saudável. E até mesmo um ímpio, né, que não mostra fruto, pode ir na igreja. Irmãos, concordemos, né? A gente olha os números de chamados, entre aspas, evangélicos no Brasil. Será que realmente esse é o número de pessoas que a gente vê que são transformados? A gente pensa em milhões de evangélicos. Será que esses evangélicos são membros de uma igreja no sentido bíblico? Não é o que a gente, infelizmente, observa. Então, quando nós falamos de membresia, não é esse tipo de membresia bíblica que a gente está falando. E o ponto é, irmãos, de que se não houver uma membresia saudável, como é que a gente vai falar para o mundo quem é parte do reino de Deus e quem não é parte do reino de Deus? Por isso que nós temos esse problema no meio evangélico brasileiro. Porque as pessoas olham e veem, olha lá, eu conheço todos esses evangélicos, e você não vê mudança na vida deles. Ele pensa, tem gente que não gosta de trabalhar com o evangélico porque acha que é pilantra, que não paga conta, que é barulhento, que é isso e aquilo. Será que a gente está falando de um membro real de uma igreja, de pessoas que realmente foram transformadas? E pior, irmãos, pessoas indo para uma igreja achando, eu sou membro lá, eu sou membro da igreja. O que nós estamos comunicando para as pessoas quando nós estamos dizendo elas são membros, mas elas não têm uma vida transformada?
a pessoa está sendo enganada. São milhões de pessoas vivendo um cristianismo nominal, pensando, eu sou membro de uma igreja, eu sou cristão. Eles me deram essa denominação de membro, eu sou parte do corpo de Cristo. Mas a pessoa está caminhando para o inferno ainda. E ela está sendo enganada por causa de um falso entendimento do que é membresia bíblica, de um falso entendimento do que é cristianismo. E com isso em mente, o que então é ser membro de uma igreja? E onde está isso na Bíblia? Porque onde é que está isso na Bíblia que as igrejas podem dizer quem é parte do corpo de Cristo e quem não é? Qualquer carta do Novo Testamento ou mesmo do livro de Atos, você vai notar de que todas as igrejas tinham somente cristãos como membros. Quando você vê qualquer carta que Paulo escrevia, ele presumia de que ele estava escrevendo para quem? Para um monte de cristãos nominais? Não, ele presumia de que as pessoas daquela igreja que iriam receber aquela carta, que eram cristãs. Ele se referia aos santos, muitas vezes, quando ele escrevia as cartas dele. Então, a igreja é o corpo local de Cristo, comprometido com Cristo e uns aos outros. E eu gostei muito dessa definição do Jonathan Lima, esse irmão que trabalha junto com o irmão Mark Dever, na mesma igreja, dessa série, né, das igrejas saudáveis. E eu até coloquei, vocês notam um número junto, que a gente vai trabalhar esses pontos, são 4 números. E ele define muito bem, ele coloca assim, podem ler comigo, a membresia da igreja é o quê? Uma aliança, né, um acordo de união entre uma igreja específica e um crente. É uma aliança, um comprometimento. Número 2, em quê? Comprometimento para quê? Na confirmação que a igreja faz da profissão de fé no evangelho por parte do crente, a igreja está reconhecendo isso. Na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente, o cuidado ao crente, e na promessa do crente, do cristão, de se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Então ele começa com um compromisso. É um compromisso entre as duas partes. Compromisso no quê? E é nisso que a gente vai ver. O primeiro ponto que a gente observa ali é a igreja confirmando a profissão de fé da pessoa no Evangelho. E onde é que a gente vê isso na Bíblia, então? Como é que pode pessoas... Não é só Cristo, não é eu com Cristo, saber se eu sou cristão. Por que nós precisamos uma igreja dizer quem é cristão, quem é crente e não é? Quem pode ser membro e não é? É muito interessante que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele só usou a palavra nos evangelhos, a palavra igreja, 2 vezes. E nas 2 vezes que ele usou a palavra igreja, foi exatamente para explicar isso. Não é incrível? Diz ele lá em Mateus 16, 18 a 19. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Palavra muito forte, ele está dando a liderança da igreja local. Esse é um versículo que os católicos vão interpretar de maneira diferente, como se o Papa tem essas chaves, mas nós entendemos pelo contexto de que essa é uma autoridade dada à igreja local. O segundo versículo que também trata disso, em verdade, agora lá em Mateus 18, 2 capítulos depois desse outro versículo, Mateus 18, 18. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. E vocês podem conferir como está num contexto de disciplina da igreja, num contexto falando da autoridade que o Senhor deu
a liderança local. Mas presbítero Marco, o que é esse poder das chaves que a gente vê falado ali naquele outro versículo? E o próprio Jonathan Leeman, ele também explica. Eu gostei dessa explicação dele. Ele diz assim, vocês podem ler comigo. Diz ele, essa metáfora é bem simples. O que as chaves fazem? As chaves trancam e destrancam portas. As chaves permitem que algumas pessoas entrem, mantendo outras pessoas do lado de fora. O que é exatamente o que Jesus queria que esse grupo de pessoas reunidas em seu nome fizesse. Controlasse quem entrava e quem ficava de fora. Notem como naquele versículo ele falava isso, né? O que ligarem no céu, na terra, será legado. O que será desligado, será desligado. É o entendimento mais natural. Você não precisa nem ser um teólogo para entender isso. Esse é o entendimento natural que você teria dessa passagem. Claro, irmãos, a gente entende que declarar uma pessoa como cristã não é que você está tornando a pessoa cristã naquela hora. Não é isso que está acontecendo. A gente sabe de que só o Espírito Santo pode mudar o coração de uma pessoa. Mas o Senhor, ele deu a tarefa para a igreja local de reconhecer ou confirmar se a confissão, se a pessoa dizendo, eu sou cristão, de verificar se aquela confissão é verdadeira ou não. De buscar sinais de que se aquela conversão ela foi verdadeira ou não. É que nem, por exemplo, a certidão de nascimento de um neném. Aquela certidão, ela faz o neném começar a existir? Não, de forma nenhuma. Né? Ela só mostra de que ele nasceu. Isso é um entendimento saudável de uma membresia. O Senhor deu essa autoridade para as igrejas locais, para que os líderes capacitados daquelas igrejas possam olhar, será que a gente vê realmente frutos de uma vida transformada naquela pessoa? Nós podemos chamar essa pessoa de irmão? Podemos dizer que ela realmente é cristã? Então, cada igreja pode estabelecer o seu critério. Algumas igrejas vão ter classes de novos membros, para que elas possam ter um entendimento de algumas coisas. Outras igrejas também fazem uma entrevista. Eu mesmo, na CCL, nós também entrevistamos como presbíteros as pessoas, e inclusive na última entrevista eu pude ver, por exemplo, com a pessoa que eu estive conversando, não, essa pessoa ainda não está pronta, ela não compreendeu, ela mesma não se sente ainda que teve o entendimento do Evangelho. Agora, se tivesse, não, vamos fazer, a pessoa ali batizou e tal, nós estaríamos enganando essa pessoa. É um ato de amor, um presbítero poder olhar junto com essa pessoa, será que você realmente creu ou não? A igreja, ela é como uma embaixada, que ela reconhece quem são os cidadãos do reino de Deus. O cristão, ele é um cidadão do reino de Deus. Quando eu morei fora no Brasil, eu sabia que eu podia ir numa embaixada brasileira e de que a embaixada brasileira poderia reconhecer de que eu era um cidadão brasileiro. De certa forma, é isso que a igreja faz também aqui na Terra. O Senhor deu essa autoridade para os líderes da igreja para reconhecer quem realmente é cidadão do meu reino ou não é. É bom a gente lembrar de vez em quando que de forma última nós somos cidadãos do reino dos céus e não cidadãos desse mundo. Nós somos peregrinos aqui desse mundo. E o Senhor deu autoridade aos líderes de reconhecer quem realmente é um cidadão do reino dos céus ou não. Mas enfim, a pergunta então é, como é que a gente sabe quem é um cristão? Quem é um cidadão desse reino dos céus? Nós sabemos que nós não somos salvos pelas boas obras, né? Efésios 2, de 8 a 9, torna isso muito claro, onde diz, né, de que nós somos salvos pela graça, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. E nós somos salvos não pelas boas obras, mas para as boas obras. Então, uma pessoa que ela é alcançada por Cristo, ela tem uma vida transformada.
A Bíblia fala também em Romanos 8:29 de que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Para que o Senhor predestinou um povo para Ele? Para ser conforme à imagem do Filho dele. O que é ser conforme à imagem de Cristo? O Senhor Cristo é marcado por uma vida de pecado? Não. Sim, nós ainda lutamos contra muitos pecados, mas nós vemos um crescer, uma vida de santificação. Nós lutamos contra aquele pecado. O pecado não é mais aquilo que dita, que mostra quem nós somos. Nós lutamos agora contra ele. O cristão é alguém que tem o Espírito, o quê? O Espírito Santo na vida dele. E como diz o nome, esse Espírito, ele é o quê? Ele é santo. O cristão, ele é um santo também. O que é ser santo? É ser diferente também. Então, a membresia é uma forma de reconhecer quem é parte do povo de Deus e quem não é parte do reino de Deus. Ah, mas, Marcos, eu creio que a gente não deve se preocupar muito com números, né? Eu diria que sim e não. Realmente, de certa forma, não é questão de números para dizer, mas é interessante que a própria Bíblia também contava e buscava, de alguma forma, controlar quantos são os membros da igreja, quantos são os cristãos que são parte da igreja. Notem essas 3 passagens do livro de Atos. Atos 1:15, e eu grifei ali o número. Naqueles dias Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. E olha como o Senhor foi abençoando e o agir do Espírito Santo foi alcançando mais pessoas, não só de Jerusalém, depois foi indo além depois. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Desculpa, o próximo versículo ali, ó, Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 4:4, ó, tudo muito rápido. Atos 1, Atos 2, Atos 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Então, esses textos mostram de que havia algum cuidado acerca de mostrar quem era salvo, acrescentado à igreja, e quem não era salvo e que não era acrescentado à igreja. Havia uma espécie de controle de quem estava se tornando um cidadão do reino de Deus. De certa forma, eles estavam contando os que eram membros verdadeiros. A gente viu também naquela definição que a gente estava olhando antes, notem do número 3 ali, que fala na promessa da igreja de oferecer supervisão ao crente, e na 4, na promessa do crente se reunir com a igreja e de se submeter à sua supervisão. Então, notem, a gente vê os dois lados. Aqui nós vemos os pastores, o presbítero, se comprometendo em cuidar das suas ovelhas, e das ovelhas se comprometendo em congregar e se submeter aos presbíteros. Mas onde é que está isso na Bíblia, irmão Marcos? 1 Pedro 5, 1-2. Fala assim, essa é uma mensagem agora aos presbíteros. Nós estamos agora falando do aspecto da igreja cuidando do cristão. Essa é uma membresia saudável, onde o membro sabe de que ele vai ser cuidado naquela igreja. Diz assim lá, aos presbíteros, ou pastores, às vezes as palavras podem ser traduzidas de maneira diferente, mas no original é o mesmo. Alguns vão dizer bispos, pastores, presbíteros, que há entre vocês. Eu, presbítero, o próprio Pedro aqui, que escreveu, se identificando como presbítero, eu, presbítero, como eles, testemunha do sofrimento de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Peço, o que ele está pedindo para os presbíteros? Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. É para pastorear todo mundo que eles conhecem? Não. Quem? O rebanho deles que há entre vocês. Não por obrigação, mas por espontaneamente, como Deus quer. Não por ganância, mas de boa vontade.
Da mesma forma, uma outra passagem que fala, ele disse, obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a ele, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria. É esperado que eles façam isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então ele fala dos membros serem submissos. A quem? Aqueles que zelam pela alma de vocês. Essa é a definição de um presbítero também. O que faz um pastor local? Ele zela pela alma dos seus. Ele cuida. O próprio nome, eu gosto do nome pastor. O que um pastor faz? Ele pastoreia. Ele cuida das suas ovelhas. E assim, esse mesmo versículo, ele também já fala sobre o papel do membro em relação à igreja. Porque olha como ele já começa. Obedeçam os seus líderes. Sejam submissos a eles. Que líderes? Todos os líderes do Brasil, a nível... Não, diz a quem? Aqueles que zelam pela alma de vocês. Então, vocês como membros, vocês podem se submeter a quem? Aqueles que zelam pela alma de vocês, que são os seus presbíteros aqui na igreja local. Então, essa relação de membresia, ela é o quê? É uma relação do cuidado do pastor de um lado, e ela é a de submissão da ovelha no outro lado. Mas e quando o membro não se submete? Quando os presbíteros notam algo que não é bíblico, o que nós temos? A questão da disciplina na igreja. E isso é numa questão, irmãos, onde não há arrependimento na vida de uma pessoa. Às vezes pensam, claro, e tristemente a gente vê muito abuso de poder em muitas igrejas também. Mas nós estamos falando de uma disciplina que é feita em amor, numa disciplina que é feita com o propósito de restaurar a vida do cristão. E notem, por exemplo, isso não tem. Eu vou ler esse versículo daqui. Diz assim, ou se quiserem abrir comigo, está lá em 1 Coríntios 5, 11 a 13. 1 Coríntios 5, 11 a 13. 1 Coríntios 5, 11 a 13, o apóstolo Paulo ele diz, mas agora escreva a vocês, que não se associem, alguém que foi disciplinado, alguém que foi agora retirado do rol de membros, de certa forma. Ele diz, não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão. Nem mesmo comam com alguém assim. Alguém que está dizendo, eu sou cristão, eu sou filho de Deus, mas está envergonhando o nome de Deus. Está dizendo, nem mesmo comam com uma pessoa assim. Pois, ele continua, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Às vezes pessoas, a Bíblia fala para não julgar, a Bíblia fala para o não julgar, todo mundo é muito rápido em dizer isso, né? Fora do contexto. Mateus diz, não julgueis para que não seja julgado. Ali está falando do julgamento hipócrita, daquele que vê o cisco no olho do olho e tem um tronco no próprio olho. Tanto que ele diz, não, ele não está desencorajando só de julgar, ele diz, tira primeiro o tronco, para que depois você possa olhar o cisco. Ele não está completamente desencorajando, ele está encorajando a fazer um julgamento que é justo, não de que é injusto ou hipócrita. E aqui ele mesmo está esperando, olha como é claro, mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulsem o malfeitor do meio de vocês. Olha que claro, né? Expulsem o malfeitor do meio, aquele que diz que é cristão e você não vê uma mudança na vida dele. Por quê? Porque o cidadão do reino, aquele que podemos dizer ele é cidadão do reino de Deus, ele vive de uma maneira diferente. Aquele que carrega o nome de Cristo, ele vive de uma maneira, ele não envergonha, e aquele que diz que é cristão,
mas não é, ele envergonha o nome de Cristo. Então retire ele do meio de vocês. E a questão ela é muito simples, irmão. Se a gente pode dizer para colocar alguém para fora, como você pode dizer isso se não existe um dentro? Você tem que ter um dentro para considerar alguém que pode ir para fora. Então, se não existe um compromisso dos membros com a igreja, como é que a gente pode tratar essa pessoa? É a mesma questão na muito conhecida passagem lá de Mateus 18. Eu vou colocar só, diz lá, e se Mateus 18, 17, caso os irmãos queiram abrir lá, e se diz assim, Mateus 18, 17, isso depois de todo um processo onde alguém foi conversar com o irmão, não se arrependeu, foi com mais uma pessoa, mais pessoas, não se arrependeu, foi como a igreja e para repreender, que daí ele continua no versículo 17, Mateus 18, 17, e se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, e se ele se recusar também à igreja, considera-o como gentil e publicano. Se depois de todas essas repreensões, buscando a restauração daquela pessoa em amor, e a pessoa, você de muito tentar em amor, e a pessoa não quer, diz, considera essa pessoa como um não cristão, como um gentil e um publicano. Então, um não membro, ou alguém excluído da membresia, não envergonha o nome de Cristo da mesma forma. É um mecanismo que o Senhor deixou, para que as pessoas não digam assim, né? Olha só o que ele fez, aquele lá, vive essa vida imoral, mas se diz cristão. Quando se tem uma membresia saudável, a gente pode dizer, opa, mas ele não é membro da nossa igreja. Nós não reconhecemos como cristão. E isso, irmãos, o Senhor também usa na vida daquela pessoa. Porque, do contrário, aquela pessoa ela estaria se enganando. Vocês já imaginaram aquela pessoa pensando, não, a minha vida, ok, ela está devassa, no início eu tinha uma profissão de fé, mas a minha vida não mudou, e eu continuo achando que eu sou membro, que está tudo bem. Mas agora, quando vem à igreja e repreende em amor, buscando restauração, eu não me arrependo, e ela me exclui da membresia, isso já aconteceu, para a graça de Deus, muitas vezes na nossa igreja lá em Londrina também. O Senhor usou isso para trazer arrependimento na vida daquela pessoa. Nesse mesmo aqui da história de Paulo, em 1 Coríntios, nós vemos evidência de que essa pessoa foi restaurada depois em 2 Coríntios. Esse é o nosso desejo, irmãos. O propósito da disciplina é a restauração, é mostrar, ajudar a pessoa a ver o pecado dela para que ela se arrependa. E quando essa pessoa é retirada da membresia, puxa, por que eu não sou considerado mais um membro? Será que eu não entendi algum aspecto do Evangelho? E ela repensa, será que eu preciso entender o Evangelho de maneira mais profunda? E o Senhor usa isso para restaurar aquela pessoa. Esses são os frutos de uma membresia saudável. Mas a gente ainda pode se perguntar, né? Ok, eu entendo isso, mas o que eu ganho com isso? Eu vejo que está na Bíblia, mas como é que isso me beneficia? Eu diria que se essa pergunta que a gente faz, é bom a gente lembrar de que nós não fazemos só algo porque beneficia a gente. Se a Bíblia fala que é assim, nós deveríamos fazer em obediência porque o Senhor faz assim. É que esse tipo de pergunta é muito próprio do nosso tempo. A gente só quer aquilo que beneficia a gente. Porque eu quero me tornar membro lá onde eu vou ter mais benefício. Não gosto aqui, eu vou lá. Mas a gente não faz algo só porque beneficia, a gente faz em obediência. Se a Bíblia diz que é assim, então é assim que devemos fazer, irmãos. Por outro lado, sim, quando a gente obedece o Senhor, há benefício em obedecer o Senhor. Nós vimos antes, naquela definição de membresia, quando se tem uma membresia saudável, naquela igreja em que você é membro, você é cuidado pelos líderes daquela igreja. Você tem benefício, sim. Mas eu também quero trazer outro aspecto importante da membresia, de que para que haja um cuidado, e não só focar naquilo que os outros podem fazer para você, mas lembre, irmãos, de que você tem algo a contribuir como um membro também.
Muito fácil pensar, né? Eu quero ser membro, o que eu posso ganhar com isso? Mas lembre, irmãos, que é esperado que você sirva também, que você tenha algo a contribuir também como corpo. E a gente muitas vezes, quando pensa em membresia, nós pensamos num clube ou numa associação. Quando você é membro de um clube, você se torna membro por quê? Porque você ganha alguma coisa com aquilo. Né? Não é por isso? Se você vê, tá ficando meio caro aqui. A gente não está mais usando muito. Não está mais me beneficiando muito. O que você faz? Corta a membresia. É assim com a igreja? Não é esse tipo de membresia que a gente está falando, apesar de muitas pessoas tratarem a membresia da igreja dessa forma. A membresia de uma igreja também não é como um buffet. É como ali eu vou me servir com as coisas que eu quero. Eu vou tornar membro para que eu possa me beneficiar de todas essas coisas. As pessoas vão pensar, né? Para que eu vou me prender num grupo se eu posso ali visitar quando eu quiser? Num domingo eu vou para ganhar uma mensagem boa ali. Aí quando eu sentir que eu preciso algo, eu vou lá. Mas ir para fazer parte, para ajudar a cuidar dos outros também, um do outro, cada um que cuide de si. Às vezes a gente pensa, né? Mas, irmãos, quando a gente fala de membresia de igreja, a gente está falando da gente ser membro de um organismo vivo, de algo que é vivo. Eu gosto de pensar até mesmo de uma família. Né? Pensa num membro de uma família, de um filho meu. Eu não. Será que alguém vai ser membro da família só se ganhar alguma coisa com aquilo? Não faz nem sentido falar nesses termos, né? Pensou? Eu só vou, ou a pessoa só vai contribuir, o meu filho vai contribuir só se ele ganhar isso, se ele ganhar a mesada, se fazer aquilo? Não, até mesmo na parte de contribuir. Um filho, ele contribui pelo simples fato de fazer parte daquela família. Todos contribuem. Então, só da gente namorar esse tipo de pergunta, às vezes, o que eu ganho com isso? Ela pode, mas não sempre, pode revelar uma falta de compromisso. Ou, quem sabe, até um coração que não foi regenerado ainda. Esse tipo de pergunta, né? Qual é o mais perto que eu posso chegar de não ser tão cristão assim, sem pecar? Esse tipo de pergunta tem muito, até em outras áreas. Revela que parece, eu quero, qual é o mais perto de eu namorar com as coisas do mundo, mais perto que eu posso ainda do pecado e ainda meio que ser chamado cristão? Puxa, parece que você quer namorar o pecado e ainda ser chamado cristão? Essa não é a questão. A questão é como que eu posso ser um membro que agrada a Deus e não ficar com um pé ali e um pé no outro. Isso pode revelar um coração que não foi regenerado. Né? Esse sentimento de qual é o mínimo compromisso possível que eu posso ter com a igreja e ainda assim eu posso ser considerado um membro dela. Imagina esse tipo de pergunta, né? Mas esse muitas vezes, né, é o coração das pessoas. Mas será que não está revelando algo errado na motivação desse tipo de pergunta? Não é, irmãos? Mas como membro de um corpo vivo, eu tenho uma contribuição para oferecer. Todo membro do nosso corpo, ele tem uma contribuição para oferecer. E é muito fácil, irmãos, muito fácil só ficar apontando problemas. A pergunta é como você vai ajudar a resolver esse problema. Eu noto isso até na igreja onde eu sou presbítero. As pessoas que mais reclamam, muitas vezes, são também as que menos fazem. As pessoas que estão junto lá e trabalhando, elas não são as que estão reclamando, elas oferecem o parte delas. É muito fácil, irmão, só ficar olhando, isso podia ser diferente, isso podia ser, eu não gosto disso aqui, eu gosto daquele, e não fazer nada para contribuir. Mas é esperado que nós possamos, cada membro, contribuir no trabalho do Senhor também. Um cristão saudável é um membro saudável. E por fim, o que é ser um membro saudável? O que é esperado
de um membro. Primeiro, mas antes disso, quem pode se tornar um membro? A gente já viu, é um cristão. É simples assim. Então, quando eu digo isso para esclarecer, porque não são as outras coisas que vão fazer um cristão. Mas com um cristão, ele tem um membro, ele tem uma vida transformada, você pode esperar aquelas coisas de um membro saudável. Mas qualquer cristão, ele e esse é o único requisito para que alguém se torne membro. Ele é um cristão, ele se conforma à palavra e a gente vê esses frutos neles. O primeiro é que ele congrega. Não pode, eu sou membro, mas eu venho um mês aqui, venho uma mês ali no outro. Onde está isso na palavra? Hebreus 10, 25. Olhem como a palavra diz de maneira clara. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor aproxima. Deixar de congregar é contra a palavra de Deus, é desobediência. Um membro que não congrega pode ser disciplinado por não congregar. Um outro versículo que fala sobre isso também. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e das orações. Atos 2, lá no inicinho, lá na igreja primitiva, essa era a característica deles. Olha, eles perseveravam o quê? Na doutrina, mas também no quê? Na comunhão. Eles passavam um tempo juntos. E deixar de congregar, ele pode ser um sério indicativo de que a pessoa realmente não teve uma vida transformada, de que aquele coração não foi regenerado. Porque, do contrário, o que leva, irmãos, uma pessoa a não ter o desejo de congregar? Puxa, eu tive a minha vida transformada, eu amo a Cristo agora. Será que eu não tenho desejo de ir para a igreja e ouvir a palavra dele? Será que eu não tenho desejo de estar junto com os irmãos? Será que eu não tenho desejo de servir e estar junto com os outros? Eu não posso dizer, eu amo a Cristo, e as pessoas dizem isso, eu amo a Cristo, mas eu estou só na minha, eu não quero congregar. Como assim? Para mim não faz nem sentido isso. É como se eu dissesse assim, eu amo a Cristo, mas eu odeio o corpo de Cristo. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Como é que eu posso odiar o corpo de Cristo e dizer que eu amo a Cristo? Não faz sentido para mim. É como se eu odiasse a família de Cristo, da qual eu faço parte. Como é que eu posso amar o meu Senhor e odiar o corpo dele, que é a igreja? É uma contradição em termos isso para mim. Para mim isso revela algo errado na fé daquela pessoa. Outro ponto, essa pessoa busca na palavra também e aconselha os outros. Ela é batizada, né? Eu pulei ali, ela é batizada e toma a ceia com os irmãos. A palavra fala, né? Todas as vezes que comerem esse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Ele esperava de que os membros participassem da Santa Ceia e relembrassem a morte dele e anunciassem isso até que ele voltasse. Os membros, eles buscam a palavra e aconselham uns aos outros. Às vezes a gente pensa de que o membro, ele precisa ser um membro por um tempão, para daí poder contribuir com alguma coisa. Eu gosto desse versículo aqui de Colossenses 3,16, porque fala desses dois aspectos juntos. Olha só, é esperado que um membro cresça na palavra e com esse crescimento, com aquilo que ele aprende, de ele levar isso para os outros. E não diz, quando está sendo escrito isso aqui para as pessoas, o Paulo escreveu, ele não escreveu para presbíteros, ele escreveu para cristãos comuns, como qualquer cristão aqui. Ele diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. E daí faz o que com isso? Fica só para você? Não, ele disse, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Então ele diz, instruam
e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria. Qualquer um dos irmãos em que a palavra está habitando ricamente em vocês, vocês podem instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Às vezes a pessoa já quer um ministério grande, quer isso, quer aquilo. Se você é membro do corpo de Cristo e você vê um irmão que está em alguma dificuldade, você é apto a instruir aquele irmão. Você é apto a aconselhar aquele irmão. Não é só tarefa do pastor ou do presbítero. Irmão, é esperado que irmãos se aconselhem uns aos outros na palavra. Olha só, irmão, aqui a palavra diz assim também para a sua vida, para esse momento, algo que pode encorajar ele. Assim também lá em Gálatas 6, 1 e 2 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês quem? Presbíteros, líderes? Não, vocês irmãos, todo mundo, todos os irmãos, nascidos, regenerados, todos os santos, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura e que cada um tenha cuidado para que não seja tentado também. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Irmãos, que imagem bonita do corpo de Cristo. Isso é ser um membro saudável. É nós, como cristãos, estarmos carregando as cargas uns dos outros. Isso revela o poder do Senhor. É isso que o mundo precisa ver na igreja. Um corpo de pessoas que foram transformadas, onde um carrega a carga do outro. É ali como membro que a gente concorda em ajudar um ao outro, em encorajar um ao outro. E um breve parênteses, quero encorajar você a ter paciência um com o outro. É muito fácil, talvez agora você tem 2 anos de caminhada, ou 3 anos de caminhada, ou mais, e você olha a pessoa que está começando e a gente carece de paciência com eles. Puxa, quanto tempo você não demorou para entender algumas coisas? Lembre da sua própria caminhada. E é muito fácil, às vezes, o padrão que a gente tem com a gente usa diferente com os outros, né? A gente pensa, existem pecados contra os quais você ainda luta. E quando é o nosso pecado, a gente tenta pensar, né? Não, comigo é uma luta. Mas aí a gente vê o pecado do irmão, mas como é que ele ainda não venceu isso? Né? Mas quanta coisa que há pouco a gente ainda estava lutando contra aquele pecado, e o Senhor, na graça dele, vai ajudando aquilo lá. Então, tenhamos paciência com os nossos irmãos. Aqui fala em quê? Restaurem essa pessoa com o quê? Vindo com os 2 pés? Já dando um chute, um coice? Irmão, nossa, toma vergonha. É isso? Não, diz com espírito de brandura. Restaurar com espírito de brandura. Levar as cargas uns dos outros. Às vezes a gente gosta de dizer, né? Nós precisamos tratar na verdade. Será que tratar na verdade também não quer dizer tratar em amor? Porque a gente pode ter a motivação certa, né? Temos que tratar na verdade. Mas se não existir amor, de nada vale. Nós precisamos tratar na verdade em amor. Não é só o que a gente trata. Lembrem disso, irmãos. É como a gente trata também. Ah, mas a Bíblia diz assim. Mas você vem de uma maneira ríspida que não mostra amor. Será que é disso que a palavra está falando em repreender? Não, é com espírito de brandura, irmãos. Não é só tratar na verdade e tratar de uma maneira ignorante. Nós estamos falando de tratar em espírito de brandura. Um membro também, ele procura a paz e a unidade uns com os outros. E isso requer esforço. Paulo ele escreve para Efésios 4:3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3, quem quiser olhar. Então diz é um esforço para preservar uma unidade entre as pessoas. E isso realmente requer um esforço, irmãos. Mas isso também mostra ao mundo de que quando a gente é diferente, e nisso é algo que a igreja é única. Por que alguém vai ser um clube, sei lá, ter o clube da corrida,
tem o clube da natação, tem o clube disso, daquele, tem a igreja onde todos são surfistas, tem outro grupo que todos são jovens. Será que isso realmente mostra a glória daquele grupo? Todo mundo está ali porque gosta da mesma coisa. Agora aqui, irmãos, puxa, a gente pode ter gente nova, a gente pode ter gente velha. Na época de Jesus, dos apóstolos, podia ser judeu, podia ser grego, podia ser bárbaro. A gente pode ter gente de um jeito, pode ter gente do outro, mas a gente está unido por causa do sangue de Cristo que uniu a gente. E quando o mundo olha isso, ali tem pessoas tão diferentes e elas se amam, apesar de todas essas diferenças. É isso que mostra o poder de Cristo. Não, a gente se gosta porque a gente tem uma personalidade parecida, nós gostamos todos de fazer as mesmas coisas. Não, gostam de fazer coisas diferentes, são pessoas de um background diferentes, mas ainda assim elas se amam, elas buscam esse vínculo da paz. Por quê? Porque isso agrada o Senhor. E isso é muito bonito de ver. A gente vê isso na igreja. Outro ponto é de que um membro ele ora com os irmãos. Não é só algo que a gente faz sozinho em casa. E a gente viu naquele versículo antes de que, ali em Atos 2, de que eles faziam o quê? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e ali também dizia em orar e partir o pão. Eles oravam juntos. Era uma marca dos membros, é que eles oram também com os irmãos. Um membro honra, obedece à sua liderança. A gente já viu isso antes também, né? De honrar os presbíteros, apreciar aqueles que o Senhor está usando na nossa vida, de defender a reputação dos nossos líderes espirituais, obedecer eles, contanto que eles não estejam contradizendo a palavra. A gente não estou falando de, a gente vê em muitas igrejas, né, aquele não toquem no ungido do Senhor, como a gente ouve falar, né? E a pessoa daí faz todo tipo o líder faz todo tipo de aberração. Não é disso que a gente está falando. Falando de, em amor, se necessário, inclusive, admoestar um líder, né? Será que a palavra aqui não diz isso ou aquilo? Nós temos mas de honrar o líder pela posição que ele tem, né? E, por outro lado, também se submeter à correção de um líder. De novo, a disciplina, ela tem o caráter, o propósito de restaurar a pessoa, né? Irmãos, sabem qual é a distinção, a diferença de um ímpio para um cristão? É a de que o Senhor disciplina os filhos dele. Ele não disciplina da mesma forma aqueles que são ímpios. A Bíblia fala de que o Senhor disciplina aos seus filhos. E quem é filho de Deus vai se submeter a uma disciplina. Quem não é filho de Deus vai fazer birra, não vai concordar. Se alguém mostrar à luz da palavra que algo não concorda com aquilo que é a vontade de Deus, aquele que é cristão, ele vai, puxa, olha, a palavra diz assim, e ele vai mudar. Porque você vê a disciplina do Senhor. A pessoa que vê, não, eu não quero. Ali é que mostra que a pessoa não é regenerada. Notem comigo como diz isso de maneira clara ali, em Hebreus 12, de 6 a 8. Hebreus 12, 6 a 8. A quem que o Senhor ama e corrige? Olha que figura bonita. Às vezes a gente liga a correção com falta de amor, né? Mas olha o que essa palavra diz. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho que aceita. A gente normalmente não ouve muito, né? Glória a Deus, uma coisa assim. Ninguém quer ser disciplinado, né? É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Qualquer um que é pai aqui sabe a resposta disso. Qual é o filho que não corrige em amor, por amor a ele? O Senhor corrige em amor. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Que palavra forte, né? Se vocês estão sem correção, é porque vocês não são filhos.
a minha responsabilidade não é disciplinar o filho dos outros. A minha responsabilidade é disciplinar os meus filhos. Por quê? Porque eu quero tratá-los mal? Não, porque eu amo eles. Assim também o Senhor, ele usa a igreja para aquele admoestar um ao outro, encorajar um ao outro, a gente crescer junto na palavra. Outra marca, ele contribui financeiramente também. Eu tenho muito cuidado em tratar isso porque se deturpou isso muito nas igrejas, né? E se fala muito querendo explorar as pessoas, ou para fins próprios, a famosa teologia da prosperidade. Às vezes a gente tem até receio de falar sobre isso porque as pessoas estão queimadas já com esse negócio de dinheiro, né? A igreja evangélica é aqueles onde só querem dinheiro, mas ao mesmo tempo o cristão também, a obra do Senhor precisa dos recursos financeiros para avançar também. E esse versículo, que muitas vezes é usado de maneira errada, mas que, é claro, a Bíblia fala, e isto eu afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Breve parênteses, não fala de colheita material ou espiritual, como muitos dizem, porque como é que a teologia da prosperidade vai trazer isso? Se você semear pouco, contribuir pouco, você não vai ter prosperidade financeira. Não é disso que está falando, irmãos. Está falando de prosperidade espiritual, prosperidade do avanço da obra do reino por meio daquelas finanças. É disso que está falando, irmãos. Então não espere, pode ser que você vai ajudar e a sua vida não vai melhorar financeiramente. Não é disso, mas você vai aprender a depender do Senhor. Quando o Paulo, os macedônios vieram a ele, eles queriam contribuir, eles não tinham muito, mas eles queriam, Paulo, a gente quer contribuir, mandar uma oferta lá para os nossos irmãos em Jerusalém, eles estavam ansiosos para poder ajudar os outros. E que bonito isso, né? Poder ver as minhas finanças sendo usadas para, puxa, né? A gente tem um espaço para adorar o Senhor, a gente pode contribuir com a obra, a gente pode ajudar a crescer, sabendo que o dinheiro está sendo bem utilizado, que não são irmãos que estão só tirando proveito vazio disso por trás. O dinheiro ele é necessário também para a obra do Senhor. E outro versículo que também fala disso, lá em 1 Timóteo 5 e 17, lá diz: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Existem meios onde, às vezes, se olha com desdém ou com desconfiança, né, em alguém que ganha pago para que seja pastor, para pastorear. Mas a Bíblia mesmo fala, essas pessoas elas são dignas dos salários dela. E olha que presente, irmãos. Um pastor que recebe os seus honorários da igreja e que pode dedicar em tempo integral no cuidado das ovelhas. Alguém que pode tirar o tempo para visitar as ovelhas. Alguém que pode tirar o tempo para desenvolver um bom estudo bíblico para trazer para vocês. Isso é um privilégio, irmãos. Eu não estou falando daquele picareta que quer o dinheiro para só se enriquecer. Não, puxa, irmãos, como profissão de pastor, é uma profissão difícil. Às vezes, muitos membros são ingratos e não vêm. É esperado que a pessoa esteja sempre disponível o tempo todo, a pessoa se dedica. Então, eles são dignos do salário deles também, os pastores. E, por fim, finalizando, ele também serve, assim como nós falamos antes. Os membros servem em ministérios, os membros discipulam uns aos outros também. Então, ele não só se preocupa nele crescer, como ele também se preocupa em como as outras pessoas podem crescer. Ele não só pensa como é que eu vou só ler a Bíblia para eu crescer, mas ele também pensa nos outros. Tanto a Bíblia também fala, né, quando trata dos dons espirituais, se você quiser abrir, 1 Coríntios 14, 12, 1 Coríntios 14, 12, lá diz: assim também vocês, vistos que desejam dons espirituais, procurem progredir. Para quê? Para ficar cheios de si? Não, para a edificação da igreja. Para que o Senhor dá dons?
e espirituais, para edificar a própria igreja dele. Então, cada um de vocês tem dons diferentes que o Senhor deu, use isso para a edificação da igreja. Talvez até vai um pouco devagar na sua própria edificação, de certa forma. Antes você talvez tinha bastante tempo para ler, crescer e tudo mais, mas, puxa, eu servi agora, eu vou ter menos tempo para mim mesmo. Às vezes é assim mesmo. Às vezes é assim mesmo, mas é propósito do Senhor que nós tiremos o nosso tempo para que outras pessoas também possam crescer. É um presente e é o propósito do Senhor, investir tempo nos outros. E talvez você pense, mas lidar com pessoas é difícil. Irmãos, quem disse que tinha que ser fácil? Irmãos, servir não é algo fácil. Eu tenho um simples exemplo. Eu não precisava ter vindo de Londrina para mim fazer. A gente não faz algo porque é fácil. A gente faz porque, puxa, que privilégio é a gente poder ajudar outros irmãos a crescer, a tirar do nosso tempo para ajudar outras pessoas. A nossa própria família, as pessoas, como é que é ter mais filhos? É difícil? Quem disse que tinha que ser fácil? A gente vive uma geração que acha que tudo tem que ser fácil. As coisas podem ser difíceis e o Senhor está lá para ajudar a gente. A gente aprende a depender do Senhor nos momentos difíceis. E ali no serviço, em estar junto e ajudando outros a crescer na fé, que a gente vê o Senhor dando a provisão dele, nos ajudando a crescer por meio disso também, aprendendo a ser mais como o Senhor próprio, porque Ele mesmo deixou o bem bom do céu para vir viver no nosso meio, viver uma vida difícil para salvar pecadores como a gente. Ele deixou tudo de bom para estar vivendo essa dificuldade e nos salvar dos nossos pecados. E ele daí diz os seus, assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Irmãos, não esperem uma vida fácil. É uma mensagem contrária à teologia da prosperidade, né? Não esperem uma vida fácil. Sejam membros saudáveis que estejam dispostos a contribuir também, a crescer na palavra e ajudarem outros também a crescer. E um encorajamento final, o irmão João e o Joelson estavam comentando como vocês estão nesse processo, né, de desenvolver uma membresia. E eu quero encorajar, né, você que é nascido de novo, tenha esse desejo de se tornar um membro saudável, que contribui, que quer ajudar que outros membros cresçam também, e dessa forma, né, que também os outros lá de fora vejam o testemunho dessa igreja. Que as pessoas lá de fora vejam o bom perfume de Cristo de vocês também como comunidade. Desejo que as pessoas vejam para a glória de Deus, né? Puxa, naquele lugar, eles não são como a gente vê em outros, que as pessoas se dizem membro, mas não vê diferença, ele é picareta. As pessoas lá são diferentes, é o bom perfume de Cristo. E aqueles que o Senhor está traindo para si mesmo, Ele usa isso para a honra e glória dEle. Então esse é o meu desejo para vocês, se tornem uma igreja bíblica. Eu fico muito contente de ver o que o Senhor já tem feito no meio de vocês. E o seu desejo para que mais pessoas de Cambará vejam esse bom perfume de Cristo em vocês, essa transformação na vida de vocês, e tenham esse desejo também de conhecer o Evangelho. Que o Senhor use essa igreja para esse fim, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Vamos terminar em oração.